Fala internet, beleza? Seguinte, a Canon está para lançar um novo sistema de autofoco que promete ser revolucionário. Bom, vou explicar isso para vocês hoje. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. Bom, seguinte, estou lendo as notícias que estão aparecendo na gringa e parece que a Canon anunciou em um evento um novo sistema de autofoco para as suas futuras câmeras. Eu, Andrei, particularmente venho esperando o tal do sistema de autofoco quad pixel há muito tempo, inclusive até nos últimos vídeos já falei nos rumores que tinha desistido de esperar esse tal desse quad pixel, mas agora nós temos notícias importantes que mostram uma evolução significativa nos sistemas de autofoco. Lembra que eu falei para vocês que em 2 ou 3 gerações de câmeras autofoco não será mais um problema? Então a gente vai saber direitinho o que está acontecendo e quais são os planos da Canon para tentar correr atrás da Sony, que hoje em dia tem o dito sistema de autofoco mais perfeito e mais assertivo que a gente tem no mercado hoje, tá bom? Vamos mudar aqui para a tela do Word para vocês poderem acompanhar comigo. Bom, aqui do lado, ó, a gente tem um diagrama do que era um sistema de autofoco das câmeras DSLR, né? Muita gente, ainda principalmente aqui no Brasil, muita gente ainda usa câmera DSLR, tá bom? E está preso a uma quantidade menor de pontos de autofoco. Muita gente tem problema para fazer o foco porque não entende como que o sistema funciona. Então, por exemplo, em câmeras DSLR e em câmeras mirrorless também, existem pontos de autofoco que são os lugares onde a câmera vai fazer a leitura para fazer o foco, tá bom? Em câmeras DSLR a gente fica de 9 a 45 a 80 pontos de autofoco. Em câmeras mirrorless a gente passa aí de 5, 7 mil pontos de autofoco, por isso que as mirrorless tem um sistema de autofoco muito mais aprimorado que as DSLRs. Não só por isso, tem outros fatores, tá bom? Mas como que o foco tradicional é feito? Bom, contraste de luz e cor, tipos de ponto de autofoco, localização dos pontos de autofoco e, claro, o foco diferenciado nas câmeras mirrorless. Nós temos dois tipos de... Eu vou explicar rapidamente isso, o vídeo não é sobre foco, tem 2 vídeos no canal que mostram isso, mas que ensinam para você não perder mais o foco nunca, mas eu preciso falar para vocês rapidamente. Primeira coisa, funciona com contraste. Existem dois sistemas, o contraste e o detecção de fase. Na mirrorless, os 2 sistemas funcionam ao mesmo tempo. Nas DSLRs, cada um sistema funciona conforme você está usando o OVF ou o Live View, tá? O Optical Viewfinder ou o Live View, que é a tela externa. Então assim, ó, contraste tem que ter, você tem que apontar um ponto de autofoco, um desses quadradinhos que você está vendo aqui do lado, tá? Você tem que apontar para uma região que tenha contraste, que sejam diferentes, que tenha uma linha clara e escura, né? Uma parte clara e escura que vai gerar uma linha, o amarelo e o vermelho que vai gerar uma linha. Dessa maneira a câmera vai conseguir fazer o foco. Por quê? Porque se existe preto aqui, uma linha e o branco aqui, ela sabe que está focado. Agora, se tem o preto aqui, 5 tons de cinza até o branco, não está bem focado. Se tem 200 tons de cinza do preto até o branco, não está focado. É assim que a câmera entende. Outra coisa, a localização do ponto de autofoco. Não adianta você querer focar aqui, ó. Tá vendo? O mouse não aparece. Ah, apareceu. Não adianta você querer focar aqui, se aqui não tem nenhum ponto de autofoco. Por exemplo, existem câmeras mirrorless que têm 100% do sensor coberto, mas são poucas. Mas existem câmeras que têm 94%, 92%. Então, geralmente, esses cantinhos aqui não são cobertos. Então, se você tentar focar uma coisa que está ali no canto, já era, não vai focar. Outra coisa é o tipo de
ponto de alto foco, a leitura que é feita. A leitura ela é feita ou em linhas na horizontal ou em linhas na vertical. Então, os pontos laterais, eles geralmente misturam em pontos horizontais e pontos verticais, isso nas DSLRs, tá bom? E os pontos centrais são os pontos mais rápidos, que nós chamamos de pontos cruzados, ou cross-type, que eles leem tanto na vertical quanto na horizontal, por isso que a gente chama de ponto cruzado. E aí ele tem o dobro da eficiência, porque não importa se a linha vai estar na vertical ou na horizontal, ele vai conseguir ler. Mas se estiver inclinada, mas se você for aquele pequeno padawan que gosta de fotografar assim, ferrou, irmão, tá? Então, a Canon exibiu na IEDM, que é International Electronic Devices Meeting, um novo hardware de sistema de autofoco. Tá? Eu imaginava que a gente ia ter a próxima revolução de autofoco seria o quad pixel, que seria, em vez de ler 2 pixels, 2 fotodiodo, ler 4 fotodiodo ao mesmo tempo e assim aumentar a região de leitura e aumentar a velocidade e a quantidade de dados lidos ao mesmo tempo. Mas não! Parece que essa evolução é mais do que só aumentar a quantidade de leitura de fotodiodos que nós temos no sistema. É uma coisa mais profunda do que ler mais pixels por vez, de maior capacidade computacional. Então, ó, tá aqui um esquema que foi liberado pela Canon, tá? Nós temos aí 3 leituras. E vocês podem ver que a leitura do lado esquerdo, que está em cinza, é feita pelo novo sensor, que é de foto... É um termo que eles estão usando, que é fotodiodo torcido. Como é que funciona? Não faço a mínima ideia. Vou ter que estudar mais e isso não tem muita informação ainda na internet. E do outro lado, e do lado direito, né, não no lado central, mas no lado direito, tá, a gente está aí com os sistemas de foco tradicional que a gente tem, Dual Pixel e Dual Pixel 2. Vocês podem ler, e a imagem central é a imagem que está sendo fotografada. Então vocês podem ver que no sistema Dual Pixel 2 não se consegue ler todas as linhas. Tá vendo? Então é por isso que existem certas linhas que você vai estar tentando fazer o foco e o sistema, mesmo que é o Dual Pixel 2, não consegue ler. Agora, já no lado esquerdo é um novo hardware de sistema de autofoco que consegue ler todas as linhas. E não é apenas o fato de conseguir ler. Não sei se vocês prestaram bem atenção, se vocês olharem bem, vocês podem ver que a imagem da esquerda ela é muito mais nítida e muito mais precisa do que o sistema Dual Pixel 2 que a gente tem até hoje. Tá, isso daqui é em escala microscópica, em nanômetro, porque é um pixel, é um fotodiodo. Entendeu? Tem 5, 6 nanômetros um fotodiodo desse, entendeu? Então vocês podem ver que a eficiência vai aumentar e a Canon está dizendo que vai ter muito mais precisão, muito mais velocidade e muito mais assertividade, porque agora a gente não vai precisar prestar tanta atenção assim nas linhas que precisam ser horizontais e verticais. Ela vai ser inclinada de qualquer jeito e o sistema vai conseguir fazer essa leitura. Então isso realmente é revolucionário, é legal. Ai, Andrei, agora ele só lê... cara, mas a tecnologia precisou avançar muito para em escala microscópica os sistemas conseguirem fazer essa leitura. E isso é muito legal, tá? A Canon está desenvolvendo essas novas tecnologias, que é o fotodiodo torcido e o fotodiodo de grafeno, tá? Que é um termo que ficou muito popular aí nos últimos anos. Grafeno é um material que vai trazer para a gente capacidades cada vez mais microscópicas, cada vez menores, aumentando e muito a qualidade e a velocidade de tudo no mundo, tá? De toda a parte de eletrônicos, tá bom? Então, gente, prevejo um futuro onde sistema de autofoco a gente não vai ter nas objetivas nem mais um botãozinho para foco manual, porque vai ser tão preciso que a gente não vai precisar. Tá bom, gente? Então é isso aí. Se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com o joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais, e aquele abraço. Delícia!